diretamente do site Cosmonerd. Ele, o fabuloso, o maravilhoso, essa autarquia, Hildon Oliver, estrelando... Olha, aqui ó, trouxe exclusivamente da banda Chocolate Sensual. Aqui tá arrumando, olha os caras só. Cara, ó, isso aí, a banda Chocolate Sensual tocando. Bom, inclusive agora, parei de dançar. Parou, porque a banda Chocolate Sensual parou, porque nós estamos aqui em sincronia maravilhosa. Galera, eu tô aqui hoje no Cosmo Talk Show com meu amigo, Ítalo Furtado. Não sei quem foi. Oh, não sei quem foi? Não sei quem foi. Furtou? Cara, eu vou logo brincar com isso, porque é o seguinte, você tem essa sua expertise e trabalha, né, em desenvolvimento de jogos. Sim. E uma vez a gente conversando e vendo nas internets da vida, você fala que a galera confunde muito o desenvolvedor com o gamer. Muito. Fala um pouquinho pra gente aí dessa treta, cara. É muito comum áreas de entretenimento a pessoa engajar como um produtor de entretenimento porque ele gostava, né? Ele consumia esse entretenimento. Muito comum você ver quadrinistas que começaram histórias em quadrinhos porque, quando eu era criança, eu fazia quadrinho e tal, não sei o quê. Essencialmente, de fato, você tem que ser um consumidor daquilo. Sim, concordo com você. É mais do que comum que você ame aquilo. Sim. Normal. Só que o gamer, por exemplo, ao meu ver, tem uma necessidade de vivenciar o jogo no máximo que o jogo pode proporcionar para ele. É muito comum o gamer querer platinar um jogo. Essa necessidade eu não tenho, por exemplo. Eu tenho 200 e tantos jogos na Steam hoje, né? E eu zerei 2. Para mim, hoje, jogo é algo que eu amo, claro, mas não é algo que eu dedico a minha vida a jogar. Até porque dentro do desenvolvimento, a gente concorda muito que o tempo que eu estou jogando, eu não estou trabalhando. E eu não sou gamer por causa disso. O tempo que eu estaria jogando, eu estou desenvolvendo. Ítalo, além de trabalhar com desenvolvimento de jogos, você também é ilustrador. Sim. Né? E acho que a gente conversando várias vezes, você finalmente está vendo que você como mercado, e você é produtor desse mercado, você percebe que às vezes, principalmente o mercado do Ceará, a galera parece que está muito confortável. E você acha que você tem que ir além. Isso. Né? É aquela, né, cara? Tipo, minha mãe sempre disse assim: meu filho, desenho é cor de gente doida. E ela tá certa. Sim. Cara, porque olha só, quando eu tinha 2, 5 anos de idade aí, minha mãe dizia assim: olha, meu filho, desenho. Tão bonitinho, meu filho. Desenho. Vai ser desenhista quando crescer, vai ser um grande artista. Vai morrer de fome. Né? Quando eu cheguei na minha pré-adolescência, eu comecei a ser conscientizado de que desenho não era algo que eu iria usar para estudar. Portanto, eu não teria uma carreira acadêmica nisso. Tanto que eu não sou formado. Né? Então, Você é autodidata. Sou autodidata, né? Eu sou autodidata em várias áreas, inclusive. Né? Então, o que eu percebo? Que a gente se acomoda com pouco. Nós temos, por exemplo, o Sana teve o Artist Alley, que foi fantástico. Tem que ter mesmo. Você esteve no Arts Alley, O pessoal da FCNB, eles apoiam muito a gente, de fato. Eles estão ali, eles perceberam que é uma atração. Mas, ao mesmo tempo que o Sana percebe isso, por exemplo, o público não entende muito bem o que é o Artist Alley. Ele chega no Artist Alley e pergunta assim: tu tem HQ do Naruto? Eu, cara, não tenho HQ do Naruto. Eu tenho um fanart que eu fiz aqui do Naruto. Você quer? Ele, mas eu vou fazer o que com esse fanart? A resposta, obviamente, eu dá vontade de falar. Posso falar por inbox? Mas é aquela coisa. Então, cara, é uma arte. Ela é feita para ser apreciada. E eu acho que nós, como artistas, temos que fomentar isso. A gente tem que chegar pro cara e explicar realmente isso. E também levar alguns mini produtinhos, né? Por exemplo, as meninas, por exemplo, a Blenda e a Demi, elas se garantem muito. Para mim, a mesa mais madura é a delas. Legal. Elas levam caderno, elas levam marcador, elas levam bottom, elas levam chaveiro, com artes delas. Né? Então, nós, como artistas, temos que entender que não vai vir um anjo, um investidor anjo, lindo e maravilhoso, ainda mais agora depois das leis aprovadas pelo tio Temer, né? Complicado. Fora Temer. Primeiramente, fora Temer. A gente tem que empreender. Eu sou artista, mas ao mesmo tempo eu sou um produtor. Eu sou uma pessoa que está construindo algo para ser vendido, né? Então, não é diferente de um sapato. Não. Então, ele tem que ter approach, ele tem que ter apresentação, ele tem que ter argumentos para que ele seja comprado. Ele tem que ser impresso num bom material, ele tem que ser desenhado num bom material. Né? Então, eu percebo que muitos desenhistas cearenses, eles ainda estão naquela de que as pessoas deviam apoiar a gente, não sei o que eu faço. Pode ser assim, não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Também, eu penso assim, se eu fosse bom realmente, nem aqui eu tava. Nós temos ilustradores incríveis aqui, mas eles precisam entender o mercado. Sim. E eles precisam também, principalmente, criar
o mercado também, mudar o mercado, dar uma chacoalhada, criar um produto. Sim. E é com isso que eu vou perguntando, inclusive agora, no meu papo que eu tive com o nosso amigo em comum, Rodrigo Passo Largo. Eita. Ele falou que tem um projetinho aí, uma HQ. Então fala um pouquinho aí pra gente, né, também desse material que tá surgindo aí junto com o Rodrigo. O Rodrigo eu conheci quando eu trabalhei com ele na S1. Foi uma experiência legal porque o Rodrigo é um cara que você olha pra ele, você acha que ele é uma coisa, você conversa com ele, você acha que é alguma coisa, e você bebe com ele, você acha que ele é outra coisa. E na verdade ele é os três ao mesmo tempo, né? Ele é um cara de inteligência fantástica, inteligência ímpar, né? E aí ele comentou sobre os contos do Barão de Dansane, né? E disse, cara, esse produto, ele é disponível, ele é de domínio público, eu gosto muito da história. Tu gostaria de ler esse conto? Tanto que eu não li o conto até hoje. Porque ele perguntou pra mim, tu gostaria de ler o conto? Vou te contar. E começou a contar. Ué, tu contou tudo. Eu não preciso mais ler. Gostei, quero fazer esse quadrinho, né? O Barão de Dansane, ele brincava muito que existiam dois deuses, né? Xubu e Xemish, né? E aí esses deuses eles ficam se degladiando entre si, né? Para disputar quem é a divindade que realmente somente ele, né? Só existe essa pessoa. E aí o Rodrigo chamou para fazer essa brincadeira, essa experimentação, para ver se rola aquela química, porque a gente é amigo e a gente já trabalhou junto em várias coisas, mas quadrinho nós nunca fizemos. Então vamos experimentar com coisa pequena, aí se der certo a gente continua, senão a gente só bebe. E aí eu tô esperando ele terminar o roteiro, né? Enquanto ele está terminando o roteiro, eu estou tirando da marofa da minha gaveta um projeto que tem 12 anos de resiliência, na verdade, 12 anos de resistência minha, né? E eu estou tirando esse projeto finalmente da gaveta, que é o Ana Jessen, que é um quadrinho que eu fiz, né? Inclusive tem página no Facebook, ó. Tem página no Facebook, Facebook, agora. eu comecei a página agora, né? Fiz esse quadrinho, ele teve 2, 3 edições, naquela coisa bem de papel A4 impresso, com grampeador e tal, colado. não sei o quê. E aí depois a gente foi para um edital, que foi o edital de uma ONG chamada A Choca. E aí essa ONG, ela tinha um edital chamado Geração Muda Mundo, eu acho, se eu não me engano. Eu tô velho, a gente vai esquecendo as coisas. Minha vida. Né? Tô velho, decrépito e caquético. Desculpa, gente, é isso mesmo. E a gente passou nesse edital, fizemos uma primeira edição, então a gente conseguiu falhar. Porque quando a gente terminou o fanzine, liberou e tal, a gente errou nas contas. Então, não sobrou dinheiro, né? Tanto que para poder limpar as contas com o pessoal da Cefim, a gente teve que tirar dinheiro do bolso depois para isso. Mas foi uma experiência fantástica. Que foi aí que a gente percebeu, pô, a gente fez uma arte legal, conquistou um certo público, mas nós não empreendemos certo. E aí eu fiquei naquela, botei o projeto na gaveta, aí toda a vida eu revisitava, pensava uma coisinha, pensava outra, aí você vai tecendo isso. E aí levou 12 anos para tecer tudo isso. Trabalhou melhor, você envelheceu junto com o projeto também. Isso, mas sendo muito amadureceu, né? Mas sendo muito sincero contigo, foi muito mais medo do que as pessoas iriam achar. Porque a gente já teve uma falha, a gente já teve uma segunda falha, e aí eu fiquei com medo da terceira falha. E aí Mas tu acredita na história? Muito. Inclusive a Érica, por exemplo, e o Rodrigo tiveram acesso a essas mudanças e disseram, pô, bota isso pra frente. Entendeu? É uma das coisas que eu converso muito com meus amigos, inclusive já conversei com você, eu vejo muita gente, acho que as plataformas de crowdfunding, elas existiram justamente para mostrar que nós temos grandes talentos, só que a galera tem que começar a pensar como empreendedor mesmo sendo, eu sou ilustrador, mas eu tenho que aprender a empreender. Exatamente. Eu tenho que entender como é que o mercado funciona e como o meu produto vai funcionar nesse mercado. Exatamente. Né? Então isso trabalhou muito bem durante esses anos todos. Né? Tanto que hoje, literalmente, eu vivo dessas minhas empreitadas, né? Bacana. Hoje eu tô estagiando junto com o pessoal da Maestros, que é uma agência de publicidade, a gente só tem gente Não conheço a doida, Maestros. né? Não conheço. Por acaso. Então assim... Um abraço, Vinícius. E a Pri também, pelo amor de Deus. Um cheiro, Pri. Libera nós pra gravar. Então assim, lá é legal porque eles estimulam a gente justamente a ser generalistas. Eu sou generalista. Hoje é um profissional que as pessoas não entenderam como ele funciona. Daqui a pouco o generalista ele vai ser um profissional necessário, porque ele vai fazer o papel de 2, 3 pessoas ao mesmo tempo recebendo o salário de uma. Com certeza. Olha a minha vida. Olha aí, né? A nossa. E, querendo ou não, vai manter uma qualidade, porque é aquela coisa, por mais que você tenha estudado não sei quantos anos na faculdade de audiovisual e tal, não sei o que, não desmerecendo ninguém do audiovisual, pelo amor de Deus, mas às vezes a maioria das técnicas que você sabe não são necessárias para aquele projeto em específico. Concordo com você. E aí o generalista vai lá e ele tem aquelas skillzinhas, ele faz. Pronto, fez. Então, o tempo que estamos debatendo o mundo e suas consequências e um fanzine de 12 anos que não saiu, o outro foi lá e fez. Né? Então, esse pensamento ele tem que ser muito, muito bem colocado, né? De empreender. Aí que entra a diferença, né? Aí o cara que ele tem ciência do produto dele, de quem ele é, ele vai lá e faz. O amargurado vai reclamar. O amargurado vai reclamar. E por falar em fazer, cara, tem outro projeto bacana que já tá às portas de acontecer,
que é um game também. Você tá desenvolvendo um game, né, cara? Na verdade são 2. 2 games? O que Olha aí, acontece? eu só vi um. Nós fizemos um jogo analógico, Sim. né? Em 2014, eu acho. Então nós fizemos esse jogo analógico, chamado Wolflore. E aí o que acontece? A gente validou tudo e tal, e justamente na hora de lançar o produto nós encontramos uma dificuldade. Nosso público final deu algumas validações que foram realmente negativas. A gente precisa atender ao nosso público, porque eu quero que ele compre. Então a gente retraiu o projeto, que a gente abriu um crowdfunding, ia ser pelo Catarse. A gente teve contato direto com o pessoal do Catarse mesmo e tal. E aí eles estimularam bastante a gente. Então a gente estava, tipo assim, 5 dias de pré-campanha. Algumas pessoas muito importantes do nosso público chegaram, pessoas chaves, né? Alguns gatekeepers chegaram e olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. A gente foi mesmo. Se a gente seguir em frente, a gente vai flopar. Então para não flopar, a gente decidiu parar ele, né? E a gente vai estar lançando no final do ano esse crowdfunding, né? Ok. Enquanto a gente estava amadurecendo essa ideia, nós fizemos um jogo digital, que é o Niji. Tem imagens lindas dele passando agora nesse exato momento. O Niji, ele é um jogo mobile em que você tem que trocar cores. Isso é muito legal, cara. É o Niji das cores, Isso né? é muito legal. Então existem as cores vermelho, azul e amarelo, Sim. as cores básicas do espectro de luz. E aí você tem que passar por torrezinhas que tem essas cores e as cores secundárias que você tem que somar. Então é muito legal, galera. Azul e amarelo, tá vindo a torre verde. Ou então, e agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí a pessoa, é mesmo, né? Pô, aperta. Eu lembro até que você me deu Pronto. o jogo e eu apanhei. Mas depois eu fui isso. entender. E esse jogo ele pode até ajudar realmente até na questão de Sim. educação, né, cara? Sim. É uma coisa que a gente percebeu na nossa primeira validação desse jogo, é que pessoas que tinham alguma disfunção visual em relação a cores, não conseguiam jogar. Então, por exemplo, um daltônico não estava conseguindo jogar. E a gente percebeu isso porque o Adriel Oliveira, que é o cara que faz a nossa música, é daltônico. Caramba. E ele foi testar o jogo e ele, gente, por que os botões estão todos iguais? E aí a gente começou a pensar em formas também. Legal, isso é importante. Então hoje a gente está validando ele como um jogo que é não só cognitivo em relação a cores, mas cognitivo em relação a formas. Bacana. Então a gente está nos trâmitezinhos finais dele, para que em agosto, comecinho de setembro, a gente esteja lançando ele nas lojas já. Já nas lojas. É. Bom, e fazer agora aqui o nosso clássico bate-pronto do Cosmo Talk Show. Cara, quadrinho, Experiência. narrativa, Tudo. Tudo. Jornada do Herói. Jornada do Herói. A nossa vida é a Jornada do Herói. Botei essa porque a gente conversa A muito. nossa vida é a Jornada do Herói, cara. Inclusive aquele TED Talk sobre isso exatamente mostra, né? O quanto a nossa vida é se superar. Que A gente bacana. precisa fazer isso. Pelotão, agradecer a tua presença aqui. Você sabe que você é um grande amigo, um grande parceiro. Isso é. Pra caramba, bicho, pra caramba. Eu fiz questão de trazer você aqui para que as pessoas conhecessem mais do teu trabalho, as coisas, os produtos que você está desenvolvendo. E, cara, bota essas ideias para fora. Bom, galera, se vocês querem conhecer o cenário do Cosmo Talk Show, venham visitar aqui a Reboot Comics, na 13 de maio aqui em Fortaleza, em frente ao UFCE, tá aqui o endereço aqui embaixo. Ítalo, e quem quer encontrar o Ítalo Furtado e todos esses projetos que essa mente elaborada, maluca e criativa está desenvolvendo, encontra onde, cara? Tá, a gente tem o nosso site, que é menu.art.br. Bacana. É o nome da nossa empresa, que é Me and You. É facebook.com/Ana Jessen, que é justamente o projeto que eu estou startando, né? Estou começando ele. Então você entra lá, vai ver uma capa feia, vai ver um perfil feio. Mas eu quero é que se lasque, vai ficar assim mesmo, porque eu quero que as pessoas que acompanhem vejam justamente o crescimento disso. Sensacional, Entendeu? cara. Então, tipo assim, já deu de deixar a coisa bonitinha e ficar só na minha cabeça. Vou botar pra frente. E também tem a questão do Fakecast, né? facebook.com/fakecast, que não é meu, mas é da Érica. E é um trabalho assim que é foda pra caralho, me inspira todos os dias, né? De certa forma você vai me encontrar lá porque eu tô curtindo tudo que tá acontecendo lá. E compartilhando, né? Compartilhei. Olha, eu tenho que agradecer essa presença maravilhosa desse meu amigo, Ítalo Furtado, um cara que é uma mente criativa, que tem que botar os projetos pra fora sim. Amém. E agradecer essa presença sensacional da guitarrinha humana aqui junto com a banda Chocolate Sensual. Sobe o som! Cara, isso é bom. Melhor música.